continuar o assunto citologia e vamos falar do interior da célula, começando a falar de citoplasma e depois das organelas ou organoides celulares. Bom, essa imagem que você está vendo aí é um esquema tentando mostrar o que é o interior celular, o que é o tal do citoplasma. Então lembrem-se que citoplasma é considerado todo o meio interno celular. Tudo aquilo que fica entre a membrana nuclear, a carioteca, e a membrana plasmática compreende o citoplasma. E aí nós vamos ter uma solução coloidal, né, formada por água e proteínas, basicamente, onde eu encontro outras substâncias, como sais, carboidratos, aí nesse tipo de solução. E mergulhado também nessa solução, nós vamos encontrar as organelas, como a mitocôndria, como o retículo, o Golgi-ossomo, o sistema golgiense, ribossomos. Vamos encontrar também estruturas esqueléticas formadas por microtúbulos, por filamentos proteicos, que vão dar origem ao que é chamado citoesqueleto. O que é esse citoesqueleto? Esse citoesqueleto é a estrutura proteica que dá sustentação ou mantém o formato padrão da célula. Esse conjunto de filamentos de proteína ficam justamente mergulhados nesse citoplasma, nessa solução coloidal. Nós temos aí também a presença de proteínas como a actina e a miosina que vão garantir a esse tipo de célula o movimento, contração, distensão, muito importante para os movimentos celulares. Que movimentos seriam esses? Nós temos como movimentos o movimento browniano. Você tem um esqueminha aí que mostra as moléculas em azul e vermelho. Né? As moléculas vermelhas, as bolinhas vermelhas, representam micelas proteicas, filamentos de proteína dissolvidos na água, esse coloide que a gente já falou, que é uma mistura de água e proteína. As esferinhas azuis representam moléculas de água. Então você vai ter um intenso movimento de repulsão dessas micelas proteicas, desses filamentos de proteína, criando o quê? Uma suspensão, mantendo o citoplasma em um agito. Tecnicamente, se nós formos conceituar o movimento browniano, a gente pode conceituar como sendo um movimento caótico de repulsão das micelas proteicas. Vantagem, ou papel, ou importância desse movimento browniano é manter o citoplasma, a solução coloidal, em suspensão, tá? Em constante manutenção da mistura, sem que haja aglutinação proteica, sem que haja, então, endurecimento do citoplasma, ok? Então, esse é o movimento browniano. Um outro movimento importante é o tixotropismo. O que é o tixotropismo? Você está vendo aí a imagem de uma ameba. A ameba lança seus pseudópodos para deslocamento e para a captura dos seus nutrientes, realizando fagocitose. O tixotropismo é o que nós conceituamos como sendo a mudança de estado da consistência do citoplasma. O citoplasma, em estado normal, ele é mais denso na periferia próxima à membrana, é o chamado plasma gel. E é mais fluido na parte mais interna, envolvendo o núcleo, onde encontram-se a maioria das organelas. É uma consistência mais fluida porque tem mais água e menos fragmentos proteicos, menos micelas. Ele é chamado dessa forma de plasma sol ou citossol. A inversão que ocorre entre plasma sol e plasma gel é que garante o prolongamento, né, desta membrana, formando os pseudópodos. Se eu for conceituar tixotropismo, como é que eu devo conceituar? Portanto, tixotropismo é a inversão de consistência plasma-sol com plasma-gel e o retorno à consistência padrão. Então, é a mudança de sol-gel, gel-sol, dessa consistência do citoplasma. Lembre-se, em estado normal, você tem o gel, o plasma gel mais endurecido, com mais micelas, mais na periferia, próximo à membrana, para ajudar até a dar uma certa sustentação, uma certa proteção. E o plasma sol, mais fluido, com mais água e menos micelas, mais próximo ao núcleo celular. Portanto, o meio mais interno da célula, o que alguns chamam de citossol, ou até mesmo hialoplasma, por ser mais hialino. Ok? O último movimento, você pode observar na animação que você está vendo na tela, é um movimento em círculos de organelas no interior da célula. Esses movimentos em círculos configuram
o que nós chamamos de ciclose. Tá? A ciclose, através de contração e distensão pelo citoesqueleto, movimenta o material interno da célula, o citoplasma. E isso auxilia no deslocamento de organelas e inclusões celulares de um ponto a outro da célula. Esse movimento circular, ciclose. Muito comum você encontrar questões vestibular mencionando ciclose em célula vegetal. O que é verdadeiro. É muito fácil você identificar a ciclose em células vegetais ao microscópio óptico, porque você vê um movimento do cloroplasto, por exemplo, justamente para procurar regiões mais iluminadas da célula. Ok? Então esses são os movimentos citoplasmáticos. Mergulhado nesse citoplasma, como falei no início da aula, temos as organelas ou organoides. E são eles que nós vamos verificar agora, vamos fazer uma revisão. Começando com ribossomos. Quando nós falamos em ribossomos, nós estamos falando de um grânulo, de uma organela formada por duas subunidades, composta basicamente por água e RNA ribossomial, presente em todas as células. Olha lá, é a única organela que se encontra em todo tipo de célula, procariótica e eucariótica. Cuidado só com hemácia, tá? Hemácia é uma célula atípica, o glóbulo vermelho ele não tem nenhuma das organelas internas, nem retículo, nem mitocôndria, todas são degeneradas no amadurecimento dessa hemácia, ok? Então, ribossomos são grânulos internos responsáveis pela síntese proteica. Então é a organela que consegue fazer a leitura do material genético e realizar a síntese proteica, ok? Outra organela importante em questão é justamente o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático ele pode ser liso ou rugoso. O rugoso, primeiro que você está vendo aí na tela, ele é formado por dobras de membrana, portanto é uma organela membranosa, daí a presença desse tipo de organela só a partir das células eucarióticas, ok? Você vai ter essa organela como um meio de comunicação interno celular, uma rede de canais de comunicação, mas contendo os ribossomos aderidos à sua membrana, ele além de outras funções, como armazenamento temporário, transporte de substâncias, ele vai trabalhar na síntese de proteínas, graças à presença dos ribossomos, ok? O liso, ele é um tipo de organela semelhante ao rugoso, com, é claro, a falta de ribossomos, por isso chamado de liso, ok? Esse retículo endoplasmático liso, ele não tem, portanto, a função de produzir proteínas. Ele vai estar ligado à síntese, por exemplo, de lipídios, principalmente os esteroidais ou esteroides, como testosterona, progesterona, estrógenos, hormônios femininos. Você vai ter a produção de aldosterona, cortisona, hormônios importantes de característica de consistência lipídica, lipídios classificados como lipídios. Esses hormônios são produzidos no retículo endoplasmático liso. O liso, cuidado, não sintetiza proteína, por não possuir ribossomos aderidos à sua membrana. Ok? Beleza? Beleza. Quem tem? Também células eucarióticas. Uma outra coisa muito importante. As células hepáticas vão possuir tanto o liso quanto o rugoso. Só que o liso e o rugoso vão estar trabalhando, o retículo em si também vai trabalhar na desintoxicação, na diminuição de produção de toxinas, porque a função do fígado também é desintoxicar ou detoxificar o organismo. Daí você ter, nesse ponto, o papel atuante também do retículo. Ok? Vamos lá. Próxima organela, famoso complexo de Golgi. Lembre-se, vários nomes podem ser usados. Ainda aparece nos vestibulares complexo de Golgi. Mantive esse nome, mas pode aparecer como Golgiosomo, sistema golgiense, ok? Esse sistema é um complexo real na célula. Por quê? Porque é um conjunto de vesículas achatadas, lipoproteicas, empilhadas, que tem função de armazenamento de substâncias, secreção de substâncias, síntese e elaboração de substâncias como polissacarídeos e mucopolissacarídeos. Polissacarídeo importante, professor. Nós podemos citar aí
substâncias como a celulose, usada na confecção, na produção da parede celular de células vegetais. Mucopolissacarídeos, colas biológicas, como o ácido condroitino sulfúrico, que é encontrado lá no tecido cartilaginoso, como o ácido hialurônico, que aparece como cola adesiva, formando ali a estrutura que envolve o gameta feminino, o ovócito, né? Zona pelúcida e corona radiata. Além disso, o complexo de Golgi também dá origem a uma organela importante, que são os lisossomos, e o complexo de Golgi, ou Golgiossomo, o sistema golgiense, também, por modificação, forma o acrossomo, ou acrossoma, lá no espermatozoide. Você pega o espermatozoide, cabeça do espermatozoide, ele tem um capuz, uma bolsa, bem na extremidade, logo abaixo da membrana. Esse capuz é o acrossoma, repleto, recheado de enzimas, que vão facilitar a penetração do espermatozoide no gameta feminino. Esse acrossoma surge da fusão das vesículas do complexo de Golgi. Ok? Então, uma organela muito importante. Em células vegetais, alguns autores e algumas questões que você possa resolver podem trazer com o nome dictiossoma, um nome antigo, mas ainda aparece, que é a fragmentação maior desse complexo de Golgi lá na célula vegetal e tendo como principal função produzir as substâncias, os polissacarídeos, para a confecção da parede celular.